Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar uma unidade nova, unidade 5, onde vamos falar de urbanização. Logo no capítulo 11, vamos falar da urbanização no mundo, primeiramente. Bom, pessoal, as cidades existem há muito tempo, mas a urbanização em grande escala é algo relativamente recente na história humana. Desde ali, meados do século XX, esse processo de urbanização vem se acelerando em diversos países. E hoje há muitas grandes cidades no mundo todo, né? Nessa unidade, a gente vai estudar os vários aspectos relacionados a essa transformação e todos os problemas e consequências de grandes urbanizações. Bom, primeiro vamos entender, pessoal, o conceito de urbanização é o processo que corresponde ao expressivo aumento da população urbana em relação à população rural. E isso se deve a diversos fatores atrativos e repulsivos, como a gente vai entender. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que ocorre aí de forma intensa e acelerada, chamada de êxodo rural. Bom, mas em termos populacionais e atividades produtivas, no contexto econômico e capitalista, a cidade, então, ela vem sobrepondo-se ao campo. E o processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, pessoal, do ponto de vista estrutural, né, a estrutura da população, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam deste para sobreviver, como até hoje a gente depende do campo. O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou muito a partir do século XVIII, é que agora o campo quem passa a ser dependente da cidade, pois é nela que ocorrem ali as lógicas econômicos sociais que estruturam o meio rural e onde elas são definidas, né? O processo de urbanização, nesse contexto aí do período industrial, ele se estruturou em base em dois tipos de causas. Os fatores atrativos. Bom, como o próprio nome diz, são aqueles em que a urbanização ocorre devido a condições boas, né, oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. E os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função de vantagens das cidades, mas a tipo uma espécie de expulsão da população do campo, né, para os centros urbanos. Em geral, a modernização do campo, porque substituiu a mão de obra do homem pela máquina, nesse processo aí de concentração fundiária, e deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. Esse fenômeno é muito característico dos países subdesenvolvidos, marcados aí pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, e também pela concentração da população em metrópoles, que a gente chama de metropolização. Bom, mas tais cidades não conseguem absorver essa quantidade de população, né, pessoal? Então, aí propicia a formação de favelas, habitações irregulares, geralmente precarizadas, sem infraestrutura. Então, resumindo, uma boa dica para colocar no mapa mental que a gente vai fazer. O processo de urbanização ocorre em 4 principais etapas, sofrendo algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta. Bom, pessoal, em geral o que a gente pode observar é que a industrialização funciona como motor para a urbanização das sociedades. E depois a ampliação vem as divisões econômicas e produtivas, né? Com o campo produzindo matérias-primas e as cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando ali atividades características no setor terciário. Bom, esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, ou seja, fuga das pessoas do campo para a cidade, com a formação de grandes metrópoles. Em alguns casos, a gente tem megacidades com populações que superam os 10 milhões de habitantes. E essa estrutura, chamada de hierarquia urbana,
vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles. Bom, pessoal, se a gente for falar de urbanização mundial, ao longo dos anos a sociedade tem sofrido diversas modificações, né, dessa apropriação do espaço geográfico. O aumento das indústrias vinculado assim a um expressivo desenvolvimento tecnológico fez com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho, né, novas oportunidades de emprego, que são os fatores atrativos, e com essa intensa mecanização do campo, já era considerado então um fator repulsivo. Por volta de 1950, a população urbana era de 746 milhões de pessoas e teve um aumento muito expressivo, passando-se de 3 bilhões e 900 milhões de habitantes na zona urbana. Bom, atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas, 54% da população mundial vive na zona urbana. E há projeções aí de que essa porcentagem vai aumentar até 2050, mais ou menos, para quase 2 milhões e meio de pessoas deslocando-se para essas áreas urbanas. Bom, a ONU diz que o crescimento da população urbana mundial é muito elevado e não ocorre de forma sustentável, né? Porque acarreta diversos problemas sociais, ambientais, climáticos. Então, aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades, elas vivem hoje em favelas no mundo todo, né? Inseridas ali num contexto de miséria, fome, diversos problemas de saúde. Aqui nós temos São Paulo, a nossa querida São Paulo, que é a cidade com maior concentração urbana do Brasil. E aqui nós temos a favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, que é a maior favela do Brasil. Que essa daí, então, pessoal, é uma consequência da urbanização, né? Ela ocorre de forma desigual, não só no Brasil, em diversas partes do mundo, de forma desordenada, apontando então aí para uma questão de falta de planejamento, esses problemas urbanos de ordem social e ambiental. A favelização é sim uma falta de planejamento, né, políticas públicas, que faz com que muitas pessoas, quando elas saem do campo e vão para as cidades, causa assim um inchaço urbano e a ocupação desordenada. E acarreta vários problemas, pessoal, de má qualidade de vida, né? A gente pode dizer as condições sanitárias, por exemplo, o excesso de lixo, tem a poluição, as violências, as inundações. Então, existem muitos problemas em relação à urbanização. Pessoal, dentro da urbanização no mundo, eu vou sugerir para vocês essa semana, a gente vai fazer um mapa mental, eu vou explicar direitinho como vamos fazer, mas eu quero que vocês sigam esses tópicos aqui, tá? O conceito, quando e como surgiu, que foi basicamente tudo isso que eu falei para vocês nesses slides anteriores. Conceito, quando e como surgiu, o êxodo rural, o que é e por que ocorre, o crescimento das cidades em relação à qualidade de vida, os problemas urbanos, os fatores atrativos, que é ligado à industrialização, os repulsivos, que é ligado à modernização no meio rural, e o que tudo isso traz uma desigualdade social. Então, esses são os tópicos que basicamente vocês vão seguir para fazer o nosso trabalho do mapa mental. Pessoal, os mapas mentais, eles estão bem alto ultimamente, as pessoas utilizam muito para estudar qualquer assunto de qualquer disciplina, tá? Basta você sintetizar, você vai colocar aqui no centro, urbanização, e dá para puxar muitas informações. Eu vou deixar 2 links na plataforma para vocês consultarem, para aprender a fazer um mapa mental. E vocês podem consultar outros, lá tem bastante ideias legais. Mas basicamente é isso aqui, muitos benefícios, você tem uma visão geral do assunto,
aprende a fazer projetos, é fácil memorizar, muito simples e divertido, é muito produtivo e criativo, enfim, eu acho muito legal esse esquema de mapa mental. Então, a gente vai construir um mapa mental. Você pode desenhar, usar símbolos, sinalizar com setas, utilizar o que achar melhor aí, canetinhas giz de cera, lápis de cor. Vai utilizar de preferência uma folha sulfite A4 ou pode ser metade de uma cartolina. Eu acho o A4 um tamanho ideal. Você vai guardar esse mapa mental ou colar no seu caderno, porque ele vai servir de roteiro aí. Quando você for estudar esse capítulo 11, ele vai ser o seu material de estudo, tá? Você vai fotografar esse mapa e enviar para o meu e-mail até o dia 6 de julho. Olha aqui um exemplo que eu achei na internet de um mapa mental sobre urbanização. Pessoal, não é para copiar do jeito que tá aqui. Esse aqui é só um modelo, tá? Olha, a pessoa desenhou, não tem nada colado, não tem nada impresso aqui. A pessoa desenhou, tá? Conceituou, aqui sinalizou com setas. Vocês podem incrementar, fazer bastante, colocar mais informações do lado, mais desenhos, como vocês preferirem, tá? Se quiser fazer numa metade de uma cartolina, eu acho que dá para colocar até mais informações. Mas numa folha A4 dá para fazer, eu acho que o principal. Bom, então é isso, pessoal. Eu falei basicamente para vocês sobre a urbanização, os temas principais, né? Eu tô aguardando então o mapa mental de vocês até segunda-feira, dia 6. Bons estudos, estou com saudades. Vamos aí com muito foco, força e fé. Beijão no coração de vocês, viu? Tchau, tchau.